Senhores, prestem atenção nesta frase de um pensador indiano de nome Nagarjuna, lá do século II depois de Cristo. A frase é: apego a teorias errôneas compara-se a uma doença. Bem, aparentemente muitos indivíduos estão apegados a teorias errôneas, ou talvez não tenham entendido bem as teorias que defendem. Um jornalista bem conhecido, alinhado com a esquerda brasileira, de nome Breno Altman, decidiu tornar pública uma ideia que, a meu ver, é o retrato do que pretende a esquerda brasileira. Na tela, os senhores podem ler o que sugeriu o repórter Breno Altman publicamente ao presidente Lula. Sim, senhores, o jornalista Breno Altman, da mídia de esquerda 247, sugeriu que o presidente Lula contrate para a SECOM o responsável pela propaganda do grupo terrorista Hamas. Segundo o jornalista Breno Altman, o grupo terrorista Hamas é valente e heróico. Senhores, eu creio que o jornalista Breno Altman realmente acredite naquilo que fala. E eu defendo que ele tenha o direito de dizer os maiores absurdos. Defendo que ele tenha liberdade de expressão. Se os senhores estão aqui em um canal declaradamente de direita, onde eu defendo os princípios do liberalismo austríaco, creio que compartilhem dos mesmos valores que eu defendo. E para nós, que somos afeitos à liberdade de ação negativa e contrários ao coletivismo, ver um homem adulto defendendo e enaltecendo um grupo terrorista como o Hamas é algo reprovável. Porém, eu vou um pouco além e vejo que boa parcela da esquerda brasileira é afeita a teorias errôneas. E como podemos saber se a teoria que defendemos é certa ou errada? É bem simples. Se a teoria que defendemos for afeita às liberdades individuais, respeitar as subjetividades, não impor externalidades indesejadas aos demais e for alicerçada na preservação da vida e das propriedades legitimamente adquiridas, tal teoria é certa. Mas como podemos avaliar se um país, com todos os defeitos que tem qualquer local com grande aglomeração de indivíduos, está mais próximo da teoria que defendemos? É simples. Veja se as pessoas querem voluntariamente fugir de tal país ou se querem permanecer em tal país. Senhores, quem voluntariamente deseja permanecer em um lugar onde não é livre? Percebam que países como Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte e, antigamente, a União Soviética tentam a todo custo proibir que os indivíduos vão embora. Enquanto isso, países como os Estados Unidos têm de gastar uma verdadeira fortuna com policiamento de fronteiras porque indivíduos de todo o mundo querem viver lá. E o que existe nos Estados Unidos, que não existe na Venezuela, Cuba, Irã, Coreia do Norte e no Brasil? Liberdade de ação negativa, o direito de defesa da própria vida e da propriedade privada. Mas chegamos ao ponto-chave. A mentalidade do populacho está tão doutrinada a depender do Estado para tudo, a ser submisso a políticos e burocratas, que não consegue imaginar um estilo de vida onde existe liberdade
e os ônus e bônus que ela, a liberdade, traz consigo. Senhores, mantemos com praticamente 6 meses de trabalho um modelo de sociedade de governo onde odeia-se quem tem êxito honestamente. E pior, onde, para se ganhar dinheiro, é mister beijar-se a mão de algum poderoso. Coloque uma barraquinha para vender alguma coisa e aparece o braço armado do município. Não pague o IPVA e o IPTU e aparecem os braços armados dos estados. Recuse-se a dar mais dinheiro para o governo Lula e aparecem os braços armados e fiscalizadores do governo federal. A todo momento tem alguém, seja dos municípios, dos estados ou da União, querendo tomar o pouco que os indivíduos têm ou estão tentando ter. E ninguém percebe o óbvio. Nossa miséria é a garantia da bonança de burocratas, políticos e amigos do poder. E a coisa é feita de maneira tão perversa que alguém que assuma o poder, como foi o caso do ex-presidente Bolsonaro, é limitado por diversos dispositivos legais que o impedem de simplesmente acabar com impostos ou de demitir servidores públicos. Senhores, o real problema é a premissa prima facie, é o alicerce legal em que vivemos. O alicerce legal de nossa sociedade diz que nós existimos para servir ao Estado e aos seus associados. Diz que nós somos obrigados a dar cada vez mais dinheiro para o Estado, sem nenhum tipo de contrapartida. Enquanto os senhores vivem contando centavos, o presidente Lula e sua esposa gastam e vivem no luxo. E o mesmo se aplica aos servidores públicos do alto escalão. Olhem os vídeos aqui do canal. Veja, em um ano, quantos casos eu trouxe para os senhores onde nós somos obrigados a pagar viagens, hotéis, buffet, tudo do mais alto luxo para políticos, juízes, ministros e seus pares. Qual é a racionalidade disso? Vejam que as ideias errôneas norteiam igualmente a mentalidade do nosso atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Na época das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o presidente Lula deu a seguinte declaração a uma TV francesa, exatamente no dia 1º de novembro de 2024. Abre aspas para o presidente Lula. Trump é fascismo e nazismo com outra cara. Fecha aspas. Agora, com Trump de volta ao poder, o presidente Lula diz torcer para que o presidente Trump faça um bom governo e mantenha boas relações com o governo Lula-PT. Senhores, segundo a esquerda brasileira, o presidente Donald Trump é nazifascista e, segundo a esquerda brasileira, não se negocia com fascistas. Se for manter-se fiel às premissas da esquerda brasileira, o presidente Lula terá de romper relações com os Estados Unidos. Afinal, a verdade de um homem está em agir de acordo com as premissas que defende. Porém, devemos lembrar que a senhora presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em 2017, disse que, abre aspas para Gleisi Hoffmann, Alexandre de Moraes no STF era ruim para a democracia. Fecha aspas. Porém, atualmente, a esquerda brasileira idolatra o ministro Alexandre de Moraes. Percebam que a esquerda brasileira tende a se aliar a qualquer tipo de movimento ideológico e político que vá contra as liberdades e contra os valores cristãos. Por que a esquerda defende tanto os extremistas islâmicos? Porque sabem que tais extremistas são uma forte resistência ao cristianismo. E o próprio presidente Lula já declarou que ele luta
contra os conservadores brasileiros. E, novamente, eu sinalizo para os senhores, o apego aos valores errôneos é uma doença. E eu vejo diversos evangélicos, espíritas e católicos defendendo o governo Lula. A ideologia marxista está tão dissimuladamente infiltrada em suas mentes que tais religiosos não percebem as divergências irreconciliáveis entre o que dizem crer e o que a esquerda pretende. Senhores, como pode um católico que leu o documento do Vaticano de nome Dignidade Infinita defender os ideais da esquerda? Um cristão que defende invasão de propriedades, aborto, uso de drogas e uma cultura do tudo é permitido, pode-se dizer tudo, menos cristão. Bem, eu peço que os senhores cuidem do que está entrando em suas mentes, que reflitam se suas crenças estão realmente de acordo com suas práticas diárias. Nenhum cristão terá a pretensão de declarar-se tão santo quanto Cristo. Porém, terá os ensinamentos bíblicos como norte daquilo que buscarão incessantemente atingir. E em tudo o que fazemos, precisamos de um norte, de uma teoria. E em matéria de teoria política e econômica, eu peço aos senhores que busquem ler autores conservadores e liberais. Assim, os senhores terão um norte, uma referência. Aliás, eu conheço um brasileiro que disse ser tão honesto quanto Jesus Cristo, o presidente Lula. Bem, eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo, que a Semana dos Senhores seja ótima. E aos jovens, eu digo, honrem seus pais. Um grande abraço a todos.